Muito bem, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias, e que promete ser agitado agora, né? Porque nós vamos falar de sessão de ontem na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu estou irritado com a sessão da Câmara de ontem, o vereador Psyu já está discordando de mim aqui, vamos ter um bate-papo aqui em bom nível, com certeza, mas antes, Silva Júnior irá falar para a gente dos produtos da Fazenda Botelho. Silva. Para amenizar um pouco as coisas, né? Tirar as dúvidas. A política o que é? Nada mais do que conversas, né? Reuniões, negociações, desde que seja para o bem, né? As negociações, costuras políticas, né? Para que chegue a um bom termo, né? Agora, o bom termo que eu posso afirmar a vocês, que chegou-se num denominador comum entre todos, sem dúvida nenhuma, é o leite da Fazenda Botelho. Hoje começa-se o preparativo para a seleção brasileira, então vamos abastecer a sua casa, as casas dos familiares, para as crianças, para a mãe, avô, pai, enfim, toda a família, com os produtos do leite da Fazenda Botelho. Quais são os produtos do leite da Fazenda? Você me perguntaria, mas você já sabe. É o leite da vaquinha amarela, o desnatado, o integral, o iogurte da Fazenda, todos eles feitos da polpa da fruta, né? Natural, né? Principalmente baunilha, que é uma delícia, fora outros, né? E mais o doce de leite da Fazenda Botelho, o sorvete do leite da Fazenda Botelho, você só encontrará no supermercado São Sebastião, em frente ao Campo do Cruzeiro, lá na praça de alimentação. E depois temos a nata da Fazenda Botelho, temos por último, né? Que não poderia deixar, né, de dizer, com o carimbo e com a confiança da dona Cida Antonioli, o queijo da Fazenda Botelho. Por isso que eu sempre digo, com os produtos do leite da Fazenda Botelho, não tem talvez, ele vai para a sua mesa outra vez, Cláudio. Com a gente também, pão de alho Santa Massa, cremoso por dentro, crocante por fora. Santa Cruz, delícia de Santa Cruz. Pão de alho Santa Massa, visite o site www.santamassa.com.br. E também já vamos aqui emendando, né, o Silva Júnior também falando com a gente pro desespero de Pedro Figueiredo, que corre para lá, corre para cá com a câmera. Silva Júnior já vai falar do Chaveiro Piata e depois você já pode acertar a câmera, viu, Pedro Figueiredo? Exatamente. Chaveiro Piata fica lá em frente, né, à matriz, né, ao padroeiro da nossa cidade, que é a matriz São Sebastião. O chaveiro fica em frente, na esquina, Chaveiro Pinhata, 24 horas trabalhando por Santa Cruz e tendo todos os monitoramentos de carro, com os maquinários todos de última geração, né? Top de linha, os maquinários que o Paulinho Pinhata adquiriu, né? Que é a chave codificada, os carros, todos eles, 2014, já pensando-se em 2015, sempre pronto para atender. O telefone da Chaveiro Pinhata é o 3372-4669. 3372-4669. Chaveiro Pinhata, de Chaveiro Pinhata, o resto, meu amigo, é cópia. Tá certo. E o Paulo mandou uma mensagem aqui para mim, né? O Paulo Adriano Soares Ramírez. Cuidado, Cláudio, os vereadores podem ficar bravos com você por estar alertando a população e começarem a atacar, o que é bem de costume de algum deles. Olha, Paulo, temos essa empresa aqui, o Grupo SCN, que graças a Deus não temos rabo preso com ninguém, tendo contrato ou não tendo contrato. Graças a Deus sempre fomos assim, desde a época que eu trabalhava em rádio, quando os donos de rádio permitiam, porque chega um momento que o dono de rádio não permite também, né? Chega um momento que a cifra fala mais alta fala mais altos para alguns donos de rádio, não só aqui em Santa Cruz, em qualquer lugar, né? E às vezes eu acabo quebrando a cara por causa disso, às vezes a gente tem dificuldade para melhorar nossas coisas aqui, porque se a gente também resolvesse nos vender ao sistema, as coisas ficariam mais fáceis. Mas, graças a Deus, eu amo o que eu faço, eu amo jornalismo, eu amo fazer isso aqui. É difícil, não é fácil, a gente tem críticas, a gente tem pressão, mas a partir do momento, Paulo, que eu não puder falar o que eu penso, o que eu acho, que às vezes não é o certo também, longe de mim achar que eu sou dono da verdade, tanto é que está aqui hoje o Psyu, que nós vamos apresentar, o espaço está aberto para o Marcos Cantor, se ele quiser vir aqui. Eu acho que ele não vem, porque a rádio que ele trabalha não permite,
A rádio que ele trabalha não permite nem citar o Grupo SN, quanto mais ele vir aqui, né, falar. É o que é um erro. Mas o espaço está aberto para mais cantor, o espaço está aberto para todo mundo que se sentiu ofendido e vir aqui mostrar que eu estou errado. O Psyu, por exemplo, tá discordando de mim quando eu disse que a sessão de ontem não foi de interesse da população. Eu posso até estar errado, mas para mim não foi. Eu acho que o que eles ficaram discutindo lá por mais de 1h30 não vai mudar nada a vida da população santacruzense, não vai mudar nada a vida do cidadão comum. Se não concorda comigo, ele vai explicar o porquê aqui já. Mas a partir do momento, Paulo, que eu não puder falar o que eu penso, é claro, desde que, respeitando as pessoas, eu jamais aqui vou ofender alguém. Eu jamais, por exemplo, eu disse, por exemplo, que eu admiro demais a história de vida do presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo, que é, por sinal, o presidente do partido que eu sou filiado, Partido da República, o PR. Eu admiro a história de vida do Zé Paula, a luta dele, com uma certa idade já se formou em Direito, foi bacharel em Direito, perdeu várias eleições, mas insistiu, ganhou, foi reeleito. Mas, como presidente da Câmara, o Zé Paulo está completamente perdido. Ele é fraco, infelizmente, como presidente da Câmara. Eu estou ofendendo o Zé Paulo falando isso? Não, é a minha opinião. Eu não estou aqui xingando. Só que ele, como muitas pessoas, fala que eu sou fraco como locutor. E daí eu vou ficar bravo? Eu falo, Cláudio, você não sabe nada de locução. Beleza, agradeço, obrigado. Muitas pessoas falam, nossa, o jornal de vocês é muito fraco. Tudo bem. É fazer o quê? Eu tenho que aceitar. A gente que acaba se tornando público, a gente está sujeitos a elogios e às críticas. E às vezes as críticas são mais pesadas e às vezes até melhores do que os elogios, se você bem quer saber. Mas vamos lá, já falei demais. Você quer concluir, Silvio? Pode fazer um adentro aí, aproveitando isso que você disse, de não deixar o vereador, às vezes, participar. Primeiro, vai aqui meu repúdio. Eu nem sei se isso acontece. Eu também não sei. É uma suposição. É uma suposição, exatamente. Tomara que o Marcos Cantor venha aqui. Eu nem sei que rádio que ele trabalha, para dizer a verdade, senão eu falaria o nome aqui. Porque a gente fala o nome todos errados. Se acontece isso, já vai aí meu repúdio à rádio. Porque antes dele ser um radialista, hoje ele é um homem público e deve satisfação à imprensa e deve satisfação aos seus atos e aos seus eleitores. Primeiro, a rádio. E segundo, o meu repúdio vai ao vereador. Porque o vereador, quando ele vai ser o candidato, ele é candidato à eleição, ele é afastado 3 meses da rádio, em que ele trabalha. E depois me vem com essa história de não poder aparecer em outra emissora, em outros meios de comunicação. Isso aí é inaceitável por parte, porque a população ela tem que saber do que acontece na Câmara, tem que saber dos seus representantes têm praticamente a obrigação de virem aonde são chamados, ou errado, ou certo, ou o que for, eles vêm. A maioria da que a gente chama vem. Agora, se uma pessoa deixar de vir aqui para falar porque trabalha em outra emissora, aí nós chegamos ao fim do mundo. Tá certo. Mas vamos lá então, vamos abrir espaço então, para o vereador Luiz Carlos Novaes Marques, Psyu, do PSDB de Santa Cruz. Será que tem PSDB em Santa Cruz ainda? Será que tem PSDB em Santa Cruz? Não sei não, viu? Psyu, bom dia, quase boa tarde, já vamos estourar o tempo hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você ouviu tudo que eu disse aqui, você já viu que eu escrevi na rede social também. Espaço está aberto para você. Agora, tá ligado aqui? Agora eu posso falar, né? Então, deixa eu falar uma coisa. Em primeiro lugar, a Câmara, ela é importante por vários motivos. Primeiro, que se não tivesse a Câmara Municipal, nós seríamos ditadura, que todo mundo sabe que não funciona, em lugar nenhum do mundo, né? Agora, a discussão de ontem, Claudinho, eu sei que também não vou te culpar por nada, porque, na verdade, a discussão ali foi além daquele requerimento, por 2 motivos. Primeiro, essa lei que está aprovada, ela já estava... A única coisa que está mudando que era o artigo 98 e passou para o 99. E
Para as pessoas entenderem, desculpa, mas o que é o artigo 98? Então, o 98 do regimento interno constava justamente essa lei de extraordinária, solene e ordinária. E tinha a secreta também. Daí foi extinguido em 2012 a secreta, que não tem mais sessão secreta. E agora, a única coisa que foi feita nessa lei foi mudar do 98 para o 99, do artigo 98 para o 99, e retirar a obrigatoriedade de ir na sessão solene. Só. O que foi falado, o que foi discutido, é outra coisa. Mas era obrigado em sessão solene? Era obrigado, mas o que acontece? Mas de sessão solene vai 5, 6 vereadores? Não, eu vou em todas que eu posso ir, porque eu viajo muito. Não, tudo bem, mas assim, eu respondo por mim só. Temos 13 vereadores, mas se é obrigado a ir, todas as sessões que eu fui, nenhuma sessão solene que eu me recorde, não tinha os 13 vereadores. Então, se é obrigado a ir, não vai, mas o que acontece com quem não vai? Tem que ter uma justificativa. Aí que está. E é isso que continua. Continua exatamente do mesmo jeito. Eu não posso ir numa extraordinária, eu justifico, acabou. Por exemplo, falaram na difusora ontem que eu faltei nas sessões. Eu faltei, eles fizeram uma sessão na quinta-feira, eu saí na quinta-feira na hora do almoço para ir para o Rio de Janeiro, eles fizeram à tarde. Daí fizeram outra na extraordinária na segunda-feira à tarde, eu cheguei na segunda noite. Então, quer dizer, eu não fui nessas duas, realmente, mas eu tenho uma justificativa. E outra, inclusive, eu trouxe uma medalha de primeiro lugar na Copa do Brasil e melhor atleta, levando o nome de Santa Cruz. Inclusive, isso está nessa lei, que eu posso sair representando esportivamente o doutor Ricardo Malta leu isso lá ontem. Isso. Agora, a discussão, Claudinho, toda essa discussão, eu vou te explicar por quê. Mas peraí, até para as pessoas entenderem, porque eu sei o que é, mas depois, mas o que era o projeto que o Claudinho não falou? Eu vou ler o projeto, ele disse que não é isso, eu não entendo mais nada realmente. Projeto de lei complementar número 60, autoria do vereador Marco Antônio Valantieri, o Marco Cantor. Altera o parágrafo único do artigo 2º e o artigo 5º da lei complementar 469/12, abre parênteses. Sobre não comparecimento às sessões, desconto proporcional. Fecha aí o aspas, os parênteses. Esse parênteses está errado. O que eu entendi, todo mundo entendeu lá ontem, Psyu, que pelo jeito todo mundo entendeu errado, é que a discussão era, a partir de agora, quem faltar de sessão extraordinária vai ter desconto no seu salário. Justificando, não. Não era isso? Não, isso aí já é assim. Se eu justifico, eu saio. Eu vou embora. Isso aí que está errado. Esse parênteses aí está errado. Que não está tratando disso. A questão não é essa. A questão lá, até depois, se você quiser, até eu mando por escrito o parecer. Você não precisa me mandar. Então, só me explica, eu não consegui entender, não sei se eu estou muito devagar. O que está confundindo é esse parênteses. Mas o que alterou, então, a aprovação do projeto do Marquinhos ontem? Mudando do artigo 98 mas o que para 99, mas só o que altera no andar dessa... Ele está retirando a obrigatoriedade de ir em sessão solene. Só isso? Então, mas a discussão vai além disso. Aí que está o negócio, Claudinho. Por que nós discutimos durante 1h30 isso aí? Porque é o seguinte, agora que vai entrar no mérito que ninguém entendeu. Depois você vai explicar isso. Agora, eu sou tontinho e tudo, mas o Marquinhos Cantor não apresentou esse projeto para atingir suas fotos, para que você tenha desconto de salário? Então, seria a intenção se eu não tivesse justificativa. Eu tenho justificativa. Inclusive, trouxe um parecer aqui, uma declaração que eu não tenho falta nenhuma. Nunca faltei. Eu faltei em extraordinária justificada. Extraordinária. Aí você reforça a minha tese. Vocês ficaram 1h30 lá ontem discutindo o sexo dos anjos. Não, agora eu vou te explicar o que a gente estava discutindo. Então vai. Ó, o que acontece? Quando é uma extraordinária, não passa pelas comissões. Tá bom. Sei. Entendeu? Então, eu até fiz uma colinha que eu vou falar para você. Ó. Em 2009, nós tivemos 11 sessões extraordinárias durante o ano. Em 2010, nós tivemos mais 11. Em 2011, nós tivemos 10 sessões extraordinárias. Em 2012, nós tivemos 18 extraordinárias. Em 2013, nós tivemos 14 extraordinárias. Em 2014, agora, esse ano, nós estamos com 4 meses de mandato e já estamos na 11ª. Sabe por que disso? Porque quando... 5 meses, né? Estamos em junho, está indo para o 6º mês. Não, mas está indo. Não é no comecinho de junho. 4 meses praticamente. E tem mais um pedido lá, para a semana que vem, uma extraordinária. Agora eu vou te explicar por quê. Vou dar um exemplo. Esse 1.300.000 que passou para a Codesan,
por extraordinária, eles estão sabendo, desde quando eles estão sabendo que vão demitir, Claudinho, esse pessoal? Faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Por que eles não mandaram esse projeto antes, para seguir o trâmite do regimento interno da Câmara, para que a gente colocasse uma ordinária? Eu vou te explicar por quê. Porque daí caía na minha mão como presidente das comissões. E eu, como presidente das comissões, chamo o parecer para mim e eu dou trabalho para eles. Agora eu vou falar para você. Por que eu discordo de você quando eu falo que tinha sim interesse público? É interesse público de alguém passar 3 milhões e 300 para a Codesan num ano, que em um ano, Claudinho, eu tenho lá todos os gráficos, que em 12 anos nunca fechou, durante a administração do Edinho, da Codesan, nunca fechou no vermelho, sempre no azul. Eu tenho lá isso dado para te mostrar. No primeiro ano... Segundo o Bloomer aqui, era uma maquiagem contábil. Então, mas é só pegar... Sabe quem era um conselheiro lá? O Marcelo Piscinin, um dos críticos mais acirrados do Miri da Maura. Por que ele nunca apontou nada, se ele era conselheiro? Porque estava certo. Por isso que eu quero abrir uma CPI. Abre uma CPI e vamos puxar. Agora, eu quero que você explique para mim, ou alguém, ou o Bloomer, ou o prefeito, ou qualquer pessoa que entenda disso, como que pode... São duas perguntas. A primeira, como que pode fechar em 1 milhão, quase 1.650.000, 1.648.900 e pouco, negativo em um ano? Como que pode, Claudinho, a Codesan, tendo a máquina da prefeitura por trás, não só a máquina, mas também o maquinário, tudo, caminhão de lixo, tudo é da prefeitura, quase nada é da Codesan. Como que pode dar um orçamento lá, que na licitação, de mais de R$ 1 milhão acima da que ganhou? Como que pode isso? Como que pode eles votarem por extraordinária, votou R$ 400 mil, passando R$ 400 mil para a Codesan, declarando que é um aumento de capital. Agora, esse aumento de capital, todo mundo sabe que não pode ser feito por reunião do Conselho. Eles fizeram uma reunião do Conselho e falaram, nós precisamos de R$ 400 mil. Ah, então tá, então vamos aumentar o capital social da empresa. Daí fizeram um aumento do capital social sem fazer uma Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral tinha que constar, a gente tinha um terreno aqui, a gente tinha 3 caminhões e a gente tinha uma máquina patrol. Então, hoje nós temos 2 terrenos, nós temos mais uma patrol e nós temos mais 2 caminhões de lixo. Portanto, aumentou o patrimônio da Codesan e a gente precisa arrecadar esses 400 mil porque hoje a Codesan vale mais. Só que não teve isso. Então, passou por uma extraordinária. Por quê? Se passa por uma ordinária, cai na minha mão, eu seguro isso e levo para o Tribunal de Contas, porque está errado. Mas você pode levar para o Tribunal de Contas do mesmo jeito. Posso, mas depois o dinheiro já está lá. Ah, mas se está errado, alguém vai ter que pagar por isso. Mas vão ter que pagar, eu já passei para o Ministério. Então, já passei. Agora o problema é o seguinte, Claudinho, o problema é que 3 milhões da Codesan, deixa eu só concluir, esses 3 milhões que saiu da Prefeitura e foi para a Codesan, poderia ir para a saúde, poderia ir para asfalto, poderia ir para tapa-buraco, poderia ir para uma série de coisas. Tá bom, mas vamos voltar, eu ainda estou inconformado, ainda estou evocado com ontem. Legal isso aí. Agora, se foi por isso, por que então o Murilo Sala e o Leandro Mendonça apresentaram uma emenda no projeto dizendo que se a pessoa estiver em trânsito durante uma... Aí o vereador Souza Neto que não sabe o que é em trânsito. Valeu, Souza, foi brilhante. Se a pessoa estiver em trânsito, não vai ser descontado. Por que da emenda, então, se já está no projeto, se já tem isso no... Não teve... Então, mas isso aí é o Murilo e o Leandro. Mas então, Psyu, você me desculpa, ninguém, com exceção de você ontem lá, ninguém entendeu nada do projeto. Só você. Não, mas eu pus o doutor Ricardo, pedi para o doutor Ricardo explicar, ele explicou e você disse que entendeu. A explicação dele. Não, eu entendi. Quando o Murilo está se manifestando aqui, legal, o Murilo está dizendo que não é previsto no regimento. Então. Mas está falando que é previsto. Espera aí. Que é previsto o quê? Se a pessoa está em trânsito, como diz a emenda, ela está viajando. Viajando. Ela se convoca uma extraordinária, ela está viajando. Então, ela justifica. A partir do momento que eu justifiquei, acabou. Já está no regimento isso? Já. O Murilo está dizendo que não. Não, isso aí é assim, a lei já existe. A lei já existe. Tudo bem, por isso que eu estou falando. Então, repito,
eu entendi o seu ponto de vista em relação à sessão extraordinária, entendo e eu também concordo com você em alguns pontos. O que eu discuto é que os outros 12 vereadores ontem não discutiram isso. A minha briga não é essa. Eu sei, pessoal, você está falando da tua, mas eu estou falando das outras 12. Os outros 12 não discutiram com a ideia que você estava discutindo, isso que eu estou dizendo. Porque para mim, Claudinho, é o seguinte, eu estou todo dia na Câmara. Se você for. Alguma vez, responde para mim aqui ao vivo, alguma vez você foi na Câmara que eu não estava lá? Eu tenho ido pouco à Câmara também. Então, mas quando você foi, eu te encontro lá, sim, você, o Murilo Sala, o presidente. Eu sempre mas é o seguinte, como eu cheguei nesse dia, que eles estão falando que eu fiquei lá embaixo, eu estava desde as 10 horas da manhã, fiquei sentado na coisa esperando a reunião. Aconteceu a reunião, isso aqui eu estou explicando para você, porque aconteceu a reunião, a gente discutiu o que ia ser discutido, tal. Daí eu tinha um cafezinho ali, eu estava tomando um cafezinho, chegou um munícipe lá, que eu não lembro quem era, eu acho que era inclusive da administração, e começou a me questionar em algumas coisas. Daí eu estava conversando com ele, o pessoal os vereadores, tem uma escada ali que você conhece, faz 2 anos, estão dentro do plenário. Né? Eu não, eu tenho uma rampa de mais de 40, quantos metros dá aquela rampa lá? Dá uns 30 metros? Porque puseram elevador lá que não funciona. O elevador não funciona. Igual o painel também, meu. Pagaram um absurdo no painel, o painel já está dando defeito. E você sabe que eles subiram lá, votaram essa sessão extraordinária que eu estava lá, em menos de 1 minuto, Claudinho. Em menos de 1 minuto, não deu tempo de eu subir lá. Então, quer dizer, eles estão cobrando de mim uma coisa que eles não estão me dando condições de fazer. Por exemplo, vai Cleusa, vai Marcos, vai Souza, vai todo mundo falar que eu chego atrasado na sessão. Tá bom, senta numa cadeira de roda e chega na hora. Claudinho, eu tenho que passar sonda para fazer xixi. Eu tenho horário para fazer, eu tenho ordem médica. Eu não posso ficar sentado no mesmo lugar mais de 3 horas. O Murilo está dizendo aqui, está previsto se estiver representando a cidade. Uma simples viagem, não. Disse o Murilo aqui. Eu realmente não estava discutindo isso. Agora, então, mas aí que está. Aí que está a nossa desavença entre nós dois aqui. Você, tudo bem, não está discutindo isso. Mas os outros 12 estavam. Os outros 12 estavam discutindo isso. Inclusive, o Murilo Sala está preocupado porque ele tem uma viagem agendada. O Murilo Sala. O Marsola foi lá e falou dos 32 anos que ele nunca faltou numa sessão, que tal. Por isso que quando eu digo que não tinha de relevância, não tinha interesse para a população, tanto é que eu coloquei no Facebook lá, todas as pessoas até agora se manifestaram favoráveis a mim. Ninguém está preocupado se vai descontar se você faltar de uma extraordinária ou não. As pessoas querem resultados. Vocês são, que nem o Marquinhos Cantor, fomos eleitos para trabalhar pelo povo. Legal, Marquinhos Cantor, ganhando R$3.000 por mês, é legal trabalhar para o povo. Quem não trabalha para o povo, Marquinhos Cantor, são os voluntários da PAI, os voluntários da DEFES, os voluntários do Frei Chico. Essas pessoas não trabalham para o povo. Aí você vai fazer demagogia na tribuna. Essas coisas que me irritam, essas coisas que eu falo, vai o Souza Neto falar em Deus. Pelo amor de Deus, precisamos de bom senso aqui na Câmara. Bom senso desde que aprove o que eu quero. Então, aí que está. É irritante. Está irritando. Eu não tenho estômago para acompanhar a sessão na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. E eu escrevi, essa Câmara, infelizmente, temos bons vereadores, temos ótimos vereadores na Câmara de Vereadores. Só que acaba generalizando. Por quê? Porque se o Ibis contratar o Messi e colocar o Messi jogar no Ibis, o Ibis vai melhorar um pouquinho? Vai, mas não vai ser campeão da Champions League, vai ser um time ruim. Então, pode ter lá 2 ou 3 ou 4 bons vereadores, mas no conjunto da obra, essa é a minha opinião, repito, não sou dono da verdade, mas é a pior Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo desde que eu acompanho. Eu acompanho a Câmara de Vereadores há pelo menos uns 26 anos, por aí. Então, é a mais fraca. Eu posso me excluir disso por um motivo só. Eu acho que a oposição ela é saudável. Claro. Eu acho. E o único opositor que tem dentro da Câmara hoje sou eu. Tanto é que eu já acompanhei lá Nenê Mamona e Fonsati como opositor. O Nenê brincava que tinha a bancada do Amém da FEBEM, que um só falava Amém, o outro era contra tudo. E hoje continua assim. Tinha o Rui Reis. Agora, discussões salutares, discussões... Eu concordo, se estivesse discutindo lá ontem esse negócio da Codesan, ficar lá 1h30 discutindo,
Eu não ia criticar. É que por trás disso estava, esse que é o problema. O que me irrita, por exemplo, você não teve a oportunidade de falar isso ainda. Na penúltima sessão, pararam a sessão por quase 40 minutos, por causa da tua ideia lá do... Algo que já está previsto no regimento, cabia ao presidente aceitar ou não aceitar. Aí vocês ficaram lá 40 minutos trancados lá dentro. Mas eu vou explicar também. Não, tudo bem, tudo tem explicação. Só que vocês ficam 40 minutos trancados lá dentro e os trouxas ficam lá de braço cruzado esperando para saber o que vai acontecer. E quem está ouvindo em casa? Fica ouvindo musiquinha? Discute isso outra hora. Então, deixa eu falar agora isso aí. O que acontece? Foi mudado o regimento com uma proposta do Souza Neto, tanto que a sessão está acabando 9 horas da noite. A sessão ontem acabou tarde por causa dessa 1h30 de discussão, senão 9 horas a gente estava todo mundo dormindo em casa. Teria terminado. Agora, o Souza e o Marcos apresentaram esse projeto, na verdade agora, para dizer, não, eu quero trabalhar, eu quero que seja descontada a... Se eles quisessem trabalhar, eles tinham aprovado a minha proposta de ser uma vez por semana. Aí o Souza Neto, o Souza Neto pediu bom senso. Por que ele não aprovou a proposta de uma... Então por que a sessão toda segunda, então, Souza? É bom senso. Quem que votou? Não precisa extraordinária. O Leandro, que já tinha apresentado lá atrás, o Leandro Mendonça, ele falou certinho ontem, ele apresentou no ano passado, apresentou para ser toda semana. Não, vamos deixar para o ano que vem. Beleza, votei a favor de deixar para o ano que vem. Daí, a hora que, na primeira sessão de 2013... Vamos esperar um pouquinho para ver como é que fica com 13 vereadores, ver se dá para se manter com a cada 15 dias, ou se nós vamos ser toda semana. Daí eu falei, beleza, vamos esperar um pouco para a gente ver como é que funciona com 13 vereadores. Daí, na minha opinião, não funcionou. Porque o que eles estão fazendo? Eles estão diminuindo o tempo para caber em uma sessão a cada 15 dias. Daí a minha proposta, igual a do Leandro, porque o Leandro tinha proposto o ano passado para que se fosse esse ano. Daí a gente eles pediram para deixar mais um pouco. Deixou mais um pouco, não funcionou. Daí eu apresentei a proposta, vamos fazer toda semana, porque desse jeito não está funcionando. Agora, hoje, sabe o que acontece? Você viu lá. Eu tenho 8 minutos para falar, e ninguém pode me interromper, eu falo do que eu quiser, e depois, a hora que o nego vai lá, fala mal de mim na coisa, como aconteceu ontem, eu pedi direito de resposta e não tive. Pedi para o Teco, que é líder da minha bancada, para eu poder explicar o que a coisa falou, o Teco não autorizou. Que eu sou o presidente do partido, que ele é líder de bancada. Ou seja, você falou muito bem, cadê o PSDB de Santa Cruz? PSDB hoje sou eu. Quem mais é PSDB aqui? O Marcos é PSDB? Não, o Teco é PSDB? Nunca foi, o Marcos nunca foi. E o Teco é? Então, eu bem ou mal, Claudinho, eu comecei... Desde quando eu entrei na Câmara, eu estou na minha linha. Você é o presidente do partido? Sou o presidente do partido. Mas se o presidente do partido não pode fazer nada, quem pode? Então, mas é porque eu estou sozinho. Eles têm maioria. Nós somos 3 na bancada, a maioria ganha. Mas o PSDB hoje se resume a você, Marcos Cantor e Teco? Quem são os outros integrantes? Os que têm mandato são esses. Ah, mas tudo bem, mas não existe uma... Não sei como funciona o partido, não tem uma comitiva, não tem uma comissão executiva. Uma comissão executiva, não tem? Tem a comissão executiva, mas quem hoje... é a comissão executiva? A comissão executiva está tudo pedindo para sair, porque não consegue ver os representantes dele trabalhando para o PT. O Neto Andrade ontem mandou um SMS para mim na hora da sessão, falou que está com vergonha, ele quer sair da executiva. O Murilo Sala aqui está dizendo que concorda comigo e está se sentindo envergonhado de fazer parte dessa atual legislatura. Então, tem hora que dá vergonha, mas eu acho assim, a partir da hora que o Murilo desistir, eu desistir... não pode desistir. Daí nós vamos dar espaço para quem? Para entrar outro desses aí. Tanto é que eu tô aqui, longe de mim achar que eu vou mudar o mundo ou mudar Santa Cruz, mas a gente abre o espaço aqui e a gente tenta alertar. Eu gostaria de estar aqui hoje elogiando, olha, legal, ontem uma sessão da Câmara de Vereadores criou a Semana do Frei Chico, aprovou lá convênio para asfaltar não sei aonde, vamos melhorar o... Eu queria estar aqui hoje parabenizando o trabalho de ontem na sessão da Câmara de Vereadores, mas eu não posso ser hipócrita, chegar aqui e falar que está tudo certo, que está tudo uma maravilha. Igual, tem rádio aí falando maravilha do projeto. Eu não consigo entender o que esse projeto aqui vai acrescentar para a cidade. Eu não consegui. Eu entendi as suas explicações, mas o projeto... E o que os outros 12 vereadores discutiram ontem, não foi o que você está falando para mim. Então, mas eu estou discutindo essa questão. Tudo bem. Porque eles mandam, eles estão tirando a oposição. E outra, não tem oposição mais, eu estou sem voz para falar. E o outro, o assessor parlamentar foi lá ontem, o doutor Ricardo Malta, e eu não estou louco, ele falou assim,
no meu entender, não pode ser um projeto de lei complementar, teria que ser uma resolução. Ele falou isso. Porque é uma mudança de regimento. Mas não adiantou nada ele falar isso, continua a discussão, como se ele não tivesse falado nada. Se eu sou o doutor Ricardo Malta, como eu brinco aqui, eu vou embora. Eu falei aqui, eu dei meu parecer, mas o Marcos Cantor deve ter estudado muito direito, porque o Ricardo Malta falou, o Marcos Cantor não cheirou nem fedeu, com perdão da palavra. Mas o Marcos não estava nem sabendo o que ele estava discutindo, porque o projeto dele, que ele apresentou... E pelo jeito não é só o Marcos, né? Todos os outros. Porque o projeto deles é isso. Se você pegar, Claudinho, é a lei de 2012, que foi aprovada por nós, inclusive eu, né? Essa mudança de regimento. O problema é que agora, com outra alteração, ela passou do artigo 98 para o artigo 99. E excluiu-se a obrigatoriedade de ir nas sessões solenes. Ele não aumentou nada, ele só excluiu, ele só diminuiu. Então tá bom. Agora, hoje, por exemplo, faz de conta que não existe essa lei, essa famigerada lei. O Marquinhos Cantor nunca faz nada. Quando ele faz, dá tudo esse rolo. Não existe essa lei do Marquinhos. Hoje, por exemplo, tem uma sessão extraordinária, o Claudinho Antonioli tem que ir... Eu tenho que passear, eu tenho um compromisso inadiável depois do almoço, acontece uma sessão extraordinária. Eu não vou na sessão extraordinária e não justifico. Hoje, antes desse projeto, era descontado do meu salário, uma extraordinária? Não era, mas não era, mas também você justificava. Não era, mas também você justificava. Não, mas eu não justifico, eu faltei. Não, daí teoricamente, teria que ser descontado. Espera aí, não vamos falar em teoria, Psyu. Vamos falar em lei e regimento interno. O regimento interno fala o quê? Não desconta, então. Hoje desconta. Não. Vamos esquecer isso aqui. Até sexta-feira passada. Por exemplo, o dia da sessão lá, por exemplo, se você não estivesse competindo, você estava lá enrolado no teu pet shop, a sessão de hoje vai aprovar mesmo, eu não vou. E você não justificava. Ia descontar teu salário? Teria que descontar. Ia descontar? Teria que descontar. A lei fala para descontar? Fala para descontar. É a mesma lei de 2012, é a mesma lei que está valendo hoje. Essa porcaria aqui então não valeu para nada. Onde vocês ficaram 1h30 discutindo isso? Mas valia por causa disso. Você não está conseguindo entender, Claudinho. Não, eu e os outros 12. Então tá, mas o que eu estou discutindo é o seguinte: o número de sessões extraordinárias está absurdamente alto porque eles estão querendo tirar a oposição do caminho. Essa a minha discussão. Tudo bem, essa é a sua discussão, mas não é a discussão dos outros 12 ontem. Então, para mim, você pode fazer extraordinário no domingo. Se eu estiver aqui em Santa Cruz e não estiver competindo, eu vou. Eu sei. O que eu não concordo, Claudinho, que eu já falei aí e que vale discutir aí também, é o seguinte: esse projeto de 1.300.000 que passou está há 3 meses. Que ele podia ter jogado e passado por uma ordinária. Eles estão jogando tudo por extraordinário. Para tirar de mim, que sou presidente da Comissão da Justiça e Redação. É essa a minha discussão. Claudinho, o Teco disse na rádio oficial. A rádio oficial, o que é rádio oficial? Difusora. O Cadu e o Psyu que está falando. Claudinho, o Teco disse na rádio oficial que não deixou o Psyu falar, porque os ambos estavam exaltados. Ia virar bate-boca e ele preferiu interromper a discussão. Ah, tá. Bonzinho, ele é bonzinho. O Alessandro está dando risada. Murilo, é conflitante a lei com o regimento interno. Por isso se pediu... Deixa eu ver aqui. O Murilo está dizendo que é conflitante a lei com o regimento interno. Por isso se pediu adiamento. Então, eu acho que essa lei aí, a gente poderia melhorar muito ela. A gente poderia melhorar muito essa lei aí e fazer ela de acordo... Foi isso que o Leandro e o Murilo pediram naquele projeto dele. Vamos adiar. O Leandro pediu primeiro, depois, como disse que não ia mudar, vamos conversar direito. O que não pode, Claudinho, é chegar uma sessão, um projeto, como foi o caso da Sabesp, chegou um projeto lá para extraordinária, com 3 dias, eu acho, para você discutir 200 páginas, para você ler e entender. Concordo. Isso tem que acabar, Claudinho. Concordo, Psyu, mas também não pode vocês ficarem 1h30 discutindo um projeto que você mesmo está dizendo que não muda nada. Então, não muda, mas é o projeto que fala sobre as extraordinárias. Eu sei, mas vocês ficaram 1h30 discutindo isso. Então, mas extraordinárias, você vai concordar comigo, Claudinho, que as extraordinárias é interesse público. Eu concordo com você, mas você acabou de falar que não mudou nada. Mas não mudou porque não pôs o projeto para a gente discutir. Se tivesse adiado esse projeto, a gente poderia
fazer como a gente vem fazendo, melhorando o regimento interno. Por exemplo, eu não sou a favor de ter tirado a solene. Eu acho que a solene também tem que ser obrigado. Eu também acho. Então, porque se é uma solene, tem que estar. Agora, na verdade, o Marquinhos está se vangloriando de ter feito uma coisa, na verdade, ele retirou. Agora, imagina uma cena. Vai homenagear o Zezinho das Couves. Chega lá, só está o presidente da Câmara. Então, nem o presidente é obrigado aí. Não, então, é um exemplo. Hoje, com essa lei, então, nem o presidente aí que está, em vez de melhorar, piora o regimento. Então, mas é por isso que o Leandro pediu o adiamento para a gente discutir melhor. E eu falei que se o Leandro não tivesse pedido, eu ia pedir. E o Marquinhos foi contra. E o Marquinhos não quis. Por quê? Porque ele queria provar que ele é forte, que a bancada da situação ia ganhar. Aí agora sim. Foi o que eu falei lá. Nós estamos discutindo mais força. Estamos discutindo força política do que o... Aí por isso que eu critico. Por isso que eu critico que isso aí não acrescenta em nada para a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Na minha ótica, acrescenta a questão das extraordinárias. Eu acho que o número de extraordinário é exorbitante. É conflitante a lei... Cortou meu microfone, vou repetir o que o Murilo disse aqui. É conflitante a lei com o regimento interno, por isso que se pediu adiamento. Simplesmente por isso. Mas por ego não quiseram adiar, é o que nós estamos falando aqui. Medindo força. Quiseram que fosse votado ontem para satisfazer o ego. Então, concordo exatamente com o Murilo. E eu também, e é por isso que eu meto pau. E tudo isso, o munícipe, repito, alguns vereadores não têm culpa. Regada a pãozinho com peito de peru e tomate seco, bolinho cremoso, fubá cremoso, muito bem elaborado pela Terezinha, que é bom pra caramba, e chocolate quente. E você que paga. E aí o cara vai na tribuna, estamos aqui para representar a população, estamos aqui para representar o povo. Aí outro, o nome de Deus, meu Deus, vamos ter bom senso. Olha. Claudinho, eu acho o seguinte, com respeito Tem hora que eu tenho vontade de começar a transmitir a sessão da Câmara para gravar, para reprisar tudo isso no outro dia aqui, para ver o stand-up que é aquilo lá. Mas um stand-up bem sem graça. Viu, Claudinho, mas uma coisa eu vou te falar. Por exemplo, esse quitute que tem lá, essas coisas que tem lá, eu, na maioria das vezes, eu estou de regime, eu nem entro porque eu tenho que manter o peso. Não, eu só estou falando para polemizar, né, também. Eu sei, eu estou falando. É isso que eu ia falar, muito da imprensa, todo mundo vai lá, que está lá, pode ir lá comer. Claro. Entendeu? Não tem problema nenhum. Isso aí não é, como é que fala, vedado às pessoas. O problema é que muitas pessoas, pelo horário que é, a pessoa vai sem janta. Não, eu concordo. Né? É claro que é uma brincadeira que eu estou fazendo. É que eu quis dizer que fica perdendo muito tempo lá, fica se perdendo tempo lá demais com coisas. Você não concorda comigo? Você não conseguiu me convencer. Eu entendo seu ponto de vista, entendo a sessão extraordinária. Eu nunca vi tanta sessão extraordinária assim. Só que você não conseguiu me convencer ainda que vocês ficaram 1h30 discutindo algo lá ontem. Talvez você não, mas os outros 12 ficaram discutindo algo lá ontem que não acrescenta em nada para a população, que a população preferia que nessa 1h30 vocês discutissem asfalto, vocês discutissem saúde, vocês discutissem educação. Agora você concorda que 3 milhões que passado por extraordinária não poderia ser discutido saúde, não poderia ser discutido buraco de asfalto, poderia, desde que eles não tirassem de mim, a prerrogativa de presidente da Comissão de Redação e Justiça, a prerrogativa de segurar um projeto quando eu acho que não está certo. Mas... Foi tirado de mim isso, Claudinho, através dessas... Você vai ver, eu tenho a média é 10 reuniões por ano. Nós estamos entrando no 5º mês, não tem 5º mês ainda, estamos entrando no 5º mês, e já foram 11, e tem uma marcada já para a 12ª. Quer dizer, nós vamos acabar o ano com 30 sessões desse jeito, porque todos os projetos da prefeitura, olha aí para você ver, entrou nas comissões de quinta-feira, que é a reunião das comissões, a qual eu sou presidente, só projeto do legislativo, só projeto nosso. E depois, imediatamente, a sessão teve uma extraordinária. Por quê, Claudinho? Para tirar eu da jogada. Porque eu não tenho mais direito de dar opinião. Mas a extraordinária, eu posso estar equivocado, desculpa, mas não era da ponte lá do IP? O que tem de... Tinha um, não, mas eu estou falando no total. Por exemplo, o de 1.300, o de 400, foi passado por extraordinária. Você concorda nisso? Não, eu concordo, mas se está errado, se o cabe é você denunciar. Não cabe a 7 vereadores. Aí que está. Sempre o plenário é soberano. A hora que apertou lá, conseguiu 7 assinaturas, acabou. Mas se os outros vereadores... Você encontra uma assinatura minha nessa 7 Mas se os outros vereadores não estão nem aí se é regular ou irregular, ou alguns não têm nem capacidade para distinguir o que é regular ou irregular. Tem vereador lá, desculpa, não tem capacidade para distinguir isso.
cabe a você fazer alguma coisa. Então, mas eu falo. É a única coisa que eu tenho para fazer é falar. Você pode denunciar, não pode denunciar Não, não por posso, porque é soberano, o plenário é soberano. Mas se o plenário... O que eu posso denunciar é a forma que eles passaram os 400 mil reais. tá irregular. Isso eu já denunciei. Não, mas é o que você cabe... Mas é o que eu posso fazer só, mas não é posso o que fazer mais cabe a nada. você, porque infelizmente você vai... Infelizmente, não sei também. Infelizmente, na minha opinião. Você é minoria lá e vai ser Então, eu assim. sou a única oposição, de fato. E cada dia você vai levar mais pau. Você vai se sentir o que era o Rui. Não querendo comparar com o Rui Reis. Pelo amor de Deus. Não, eu elogiava o Rui Reis, porque o Rui Reis tinha denúncias que ele fazia corretas. Então, eu também faço, só que eu faço dentro de um... Então, de repente faltava isso pro Rui Reis. Ele ser um pouquinho mais coerente. Mais coerente. Ele saía atirando para todo lado para depois ver o que acontecia. Então, o Rui Reis não conseguiu nada. Tanto que essas demissões em massa que aconteceu foi uma denúncia dele que gerou isso. E você vai acabar não conseguindo nada também, infelizmente. Não, eu estou conseguindo. Tomara. Eu estou conseguindo. Já teve vários apontamentos ali, inclusive o do Marcelo Piscinin e Mírio Piscinin, e do Eduardo Blumer e Marcos Blumer, 2 foram demitidos por uma denúncia minha. Ou não? Silva Júnior, de repente eu estou muito azedo, eu não estou querendo entender. Ai, o que você entendeu de tudo isso? De toda essa celeuma? Bom, o primeiro que eu ouvi do Psyu, eu até gostaria de tirar essa dúvida, né? Não pude interromper, mas o Blumer esteve aqui, né? E eu fiz apenas uma pergunta para ele. Eu não gosto de ficar fazendo em 3 a entrevista, porque eu acho que atrapalha e tira muito do foco da questão, né? E ele dizia que nunca trabalhou a Codesan no vermelho. Isso aqui ele disse para mim. E eu falei, existe alguma obra superfaturada? Às vezes a prefeitura paga um pouco a mais para não deixar que isso aconteça, para continuar ficando no azul? É isso que você passou para a gente? Como que ele fala para mim que nunca trabalhou no vermelho, sendo que fechou 2013, o primeiro ano dele, fechou 2013 com 1 milhão, quase 1.648.000, quase 1.650.000 no vermelho. Em 12 anos, eu posso te mandar, eu não tenho agora, mas eu posso te mandar o gráfico que o Marcelo Piscinin, que era um dos mais acirrados oposicionistas do governo Miri Maura, era conselheiro. E ele não tem nenhuma denúncia contra a Codesan. Então, certo. Isso eu te falo. Agora, esse negócio de reformar a máquina velha, de não sei o quê, aonde leva isso? Exatamente, porque eu disse que às vezes poderia se pagar mais pelo serviço da Codesan para que ela não aparecesse no vermelho, né? Foi isso, se tinha coisas subfaturadas. É lógico que a pessoa vai responder que não. O próprio Marcelo Piscinin, advogado, ele era dentro da Codesan, ele era conselheiro da Codesan. Então, se tivesse alguma coisa errada, por que ele não apontou? Então, não tem nada errado. Aí a gente recebe lá relatório anual. Eu tenho os relatórios todos, ano por ano, lá da Codesan, durante 12 anos. Está tudo lá na Câmara. E você acha que isso aí teria alguma coisa a ver, por exemplo, no caso que foi denúncia sua, dos Blumers, né? Um teve que ser demitido e no outro caso foi o caso do Miro. Por isso, às vezes, o Marcelo não tomou providências? Não acredito. Eu não acredito porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Ali eu estava discutindo a questão de parente ocupar o mesmo cargo de confiança. Certo. Então, ali tomou o apontamento e aconteceu isso. Né? Agora, o que acontece? A discussão maior, por exemplo, isso aqui no mesmo assunto, mas saindo um pouquinho desse foco. O Blumer, ele entrou na Codesan esse ano, 2013, devendo mais de 100 mil reais para a prefeitura. Isso está em ata. Daí, o prefeito dividiu essa dívida dele, de mais de 100 mil reais, em 60 meses para pagar. E depois fez um projeto na Câmara, mandou um projeto para a Câmara, diminuindo o do cidadão para 12 meses, que hoje é 36. E, como se não bastasse, ele deu um aumento para o presidente da Codesan, que já ganhava 8 pau e tralalá, para ajudar ele a pagar esse parcelamento. Então, no fim, quem está pagando os 100 mil reais do Blumer somos nós. E é por isso, por que a Codesan não está indo? Porque o prefeito está passando asfalto, está passando uma série de outros serviços que eram antigamente feitos pela Codesan, ele está passando para terceiros.
Então, a hora que você passou isso para terceiro, a Codesan não ganha. A Codesan não ganha, chega lá, não tem entrada, fica no vermelho. E esse absurdo que você fala, de agora chegar ao ponto de ver que tem 1 milhão, pode-se... a diferença de uma empresa terceirizada aí, que vai ser feito, que é a coleta de lixo. Então, eu acho até, nós temos que esperar agora para ver o que essa empresa nova vai fazer. Eu acho, se fizer um serviço bom e mais barato, acho que a cidade vai ganhar. De um lado. Por outro lado, a cidade vai perder muito, que é a questão social, a questão de tantas pessoas desempregadas. Né? Então, se for... Aí tem duas óticas. Né? Vamos ver o lado social, a cidade está perdendo. Vamos ver o lado de financeiro da prefeitura, ainda não sei, pode ser que seja uma porcaria. Não começaram, estão começando agora, esse mês. Agora, começou ontem. Então, agora, se eles prestar um bom serviço por 1 milhão a menos, nós vamos ganhar. Mas, então, eu volto até, corrigindo um pouco o que eu disse no primeiro, eu perguntei ao Blumer assim, se havia algum tipo de subfaturamento, por exemplo, da prefeitura, que a Codesan é um braço da prefeitura. Sim. Então, por exemplo, 99,98%. É um braço da prefeitura. O que acontece? Você vai dar no vermelho, a prefeitura contrata esse serviço e paga um pouco a mais para terminar no azul. Então, mas aí que está, não pode pagar um pouco a mais porque tem a licitação. Tem a tomada de preço. Quando eu fiz, que eu era secretário de esporte, eu fiz 2 obras. Uma foi a pista de skate e outra foi a pista a cancha de bocha. A cancha de bocha, você não sabe o trabalho que deu aquilo. Porque nós tínhamos um cara lá do Rio Grande do Sul que é gênio nisso. Ele fazia um negócio que não dava problema. Só que tinha um cara aqui da região que fazia o mesmo serviço, só que era uma porcaria e mais barato. E nós fomos obrigados a fazer com ele. Não deu 2 meses, estourou tudo, precisou fazer de novo e ficou mais caro. Tal da licitação, o problema é esse. Silvio Júnior, eu sei que eu tenho aqui, mas 20 para 1, já precisamos encerrar realmente. Então, eu tenho que agradecer aqui ao Psyu, porque senão nós vamos ficar discutindo com ele aqui até amanhã. Psyu, obrigado. Foi um bom. Não, você vai ter seu espaço para você concluir. Foi um debate de bom nível. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Isso eu não consegui me convencer ainda, mas obrigado mesmo. Claudinho, só quero corrigir aqui o que eu disse. Né? Então, o que o Blumer disse, eu perguntei se havia o subfaturamento, né? Porque não o subfaturamento da pessoa estar roubando, não, nada disso, mas da prefeitura acrescentar aí para pagar um pouquinho mais. Fazer a maquiagem, exatamente. Aí, então, se não há, o senhor explicou aqui que há, também ele participou disso já anteriormente, né, no outro governo, me parece. Perdi várias licitações. Perdeu várias licitações. Então, o Blumer respondeu certo a minha pergunta, não tem nada a que dizer. Agora, do vermelho não fica, então eles não têm superfaturamento, então não sei como é que eles fazem para terminar no azul, isso aí. É que 2013 ficou 1 milhão, quase 1.650.000 no vermelho, isso aí é inegável, está na ata. Mas eu tenho que corrigir isso, porque essa foi a pergunta que eu fiz, se havia subfaturamento. Não, porque a licitação não tem como fazer isso para maquiar, para fazer com que entre dinheiro da prefeitura para a Codesan, para que não termine no vermelho. Conclui então, por favor. Então, eu quero agradecer, Claudinho, esse espaço e dizer que é muito importante um grupo igual esse, mesmo você discordando, a gente ter essas discordâncias, eu acho muito importante esse tipo de imprensa, a imprensa que não é comprada. Né? Por exemplo, ontem, no coisa da difusora, 4 pessoas metendo o pau em mim. 4. 2 funcionários, o Souza e o Marcos, daí o Pedro e o Roger complementando. Mas só fizeram aquela entrevista baseado em mim. Né? Só que daí agora nós vamos conversar, porque eu quero responder aquilo. Daí eu vou responder com documento. Porque eu acho que não é... Essa imprensa, assim, se eu tenho um problema, você vem e me chama. E a gente discute aqui ao vivo. Você concordando ou não, você me dá o direito na hora de falar. Tem que ser assim, né? Igual, o que eu acho que está errado? Por exemplo, devia ter colocado eu lá ontem, junto com o Souza para a gente falar na cara um do outro. Não falar, um fala, depois o outro fala, que daí
Agora, E outro detalhe aqui, desculpe, Silvio, mas eu vou ler aqui, o Silvio trouxe, né? Declaração da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo. Roseli Rissato, diretora-geral de Gestão e Assessoramento da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, atendendo o que foi solicitado, expede a presente declaração para constar que todas as faltas do vereador Luiz Carlos Novaes Marques, durante as sessões ordinárias, foram devidamente justificadas. Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração para os devidos efeitos. Santa Cruz do Rio Pardo, 2 de junho de 2014, Roseli Rissato, diretora-geral de Gestão e Assessoramento. isso aí derruba tudo que eles falaram na sessão, na entrevista de ontem. Muito obrigado, Claudio. Silvio, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. E hoje tem jogo do Brasil para amenizar um pouco os anos, apesar que a gente anda meio bravo também com essas coisas, né? Mas vamos torcer para o Brasil, 4 horas, um amistoso aí, para esparecer um pouco as mentes. Os políticos também têm essa coisa, como o Psyu falou, como o Claudinho falou. Aqui, graças a Deus, a gente fala e deixa o outro falar e também pode ofender a gente também, e pode chamar a gente não entende nada, que a gente não liga para isso também, porque na grande realidade, eu mesmo, praticamente, eu só sei que não sei nada, como dizia o grande filósofo, né? Então, um bom almoço a vocês, fiquem na paz de Deus, continue com todas as entrevistas, daqui a pouco estará aí no Grupo SN, o Psyu, com a matéria do Claudinho, e todo mundo continue conosco, e conosco você estará num mundo de audiência. Souza Neto, o senhor quer bom senso? Marcos Vereador, o senhor quer trabalhar para a população? Vamos apresentar um projetinho de lei aí, salário de vereador, um salário mínimo. Ó, a população vai gostar, hein? Aí vocês vão ser aplaudidos, inclusive, por mim. Salário mínimo, tá bom, 2 vezes por semana. Tá certo, vereador, a gente trabalha a semana toda. Mas ninguém é obrigado a se candidatar. Um salário mínimo para vereador, acho que, ó. Aí vocês vão ganhar aplausos meu e muitas curtidas no Facebook da população. Até amanhã.